Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã, seja com a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu quero falar com você sobre libertação. Como que nós podemos alcançar libertação? Mas libertação do quê? Eu quero falar sobre libertação, por exemplo, do sentimento de culpa. Quero falar sobre libertação de padrões de comportamento que se tornam perniciosos, que venham nos prejudicar, que muitas vezes nós queremos nos libertar desses padrões de comportamento e não conseguimos. Libertação de atitudes pecaminosas também. O Senhor Jesus disse que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então nós podemos obter sim libertação de atitudes pecaminosas. Quero falar também sobre libertação de pensamentos corrompidos. Como que nós podemos libertar nossa mente de pensamentos ruins que nós não queremos ter? E libertação das trevas, né? O Senhor Jesus também, quando confrontando lá os judeus, na época que ele viveu nesse mundo, ele falou que eles eram seguidores do diabo, filhos do diabo, porque eles faziam a vontade de Satanás. Então, às vezes nós precisamos também dessa libertação, a libertação da influência dos espíritos malignos das trevas. Então eu quero falar sobre isso hoje, quero falar sobre libertação. E eu quero apresentar para você aqui os 3 passos para que possamos experimentar essa libertação. Esses 3 passos estão baseados num texto do Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 31 e 32, onde o Senhor Jesus ele fala sobre essa liberdade, a libertação que só Ele pode nos dar. Mas antes de nós fazermos isso, eu quero convidar você, se você está aqui conosco hoje, participando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É uma alegria para nós sempre receber você aqui no nosso canal. E eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, porque é importante a sua participação. Deixar o seu like também, escrever alguma coisa nos comentários, porque fazendo isso você vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Amém? Muito bem, então vamos lá. Quais são os passos, para a verdadeira libertação, a liberdade que o Senhor Jesus nos oferece? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte: onde essa libertação ela vai acontecer na nossa vida? Você sabe que o ser humano ele possui um corpo, uma alma e um espírito. Tá? Então, nós seres humanos possuímos essas 3 dimensões, podemos dizer assim: corpo, alma e espírito. E essa libertação que nós precisamos e que nós vamos ver hoje aqui, ela acontece na nossa alma. E na nossa alma reside o quê? Na nossa alma reside a nossa mente, as nossas vontades, ou a nossa capacidade de fazer escolhas, a nossa vontade, e as nossas emoções. Então, esses 3 elementos estão na nossa alma: mente, vontade e emoções. Então, através de Jesus Cristo, nós podemos experimentar a verdadeira libertação em qualquer área das nossas vidas. E essa libertação acontece, então, a partir da nossa alma. Vamos ver, então, quais são esses 3 estágios ou 3 passos para que nós possamos experimentar a libertação. Vamos ler o texto, então, que eu mencionei aqui, João capítulo 8, versículos 31 e 32. Ele diz assim, ó: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então Jesus está falando aqui de libertação. E ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então é através de Jesus que nós podemos experimentar essa verdadeira libertação. E o primeiro passo que nós podemos ou devemos dar para experimentarmos essa libertação é perseverar na obediência. Esse é o primeiro passo, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos perseverar na obediência. O Senhor Jesus diz aqui nesse versículo, ó: se vocês permanecerem na minha palavra,
O que isso significa permanecer na palavra? Significa perseverar em obedecer à palavra do Senhor. Nós precisamos fazer isso, senão nós não vamos alcançar libertação em área nenhuma da nossa vida. Seja comportamento, atitude, pecado, vício, seja o que for. Nós não vamos experimentar libertação se nós não perseverarmos em obedecermos a Deus e fazermos a sua vontade na nossa vida. Nós precisamos subjugar a nossa vontade à vontade de Deus. Nós precisamos obedecer à vontade de Deus em detrimento da nossa vontade. Meu irmão e minha irmã, nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. É interessante que em Hebreus capítulo 10, versículo 36, diz assim, ó, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Vocês precisam perseverar. Eu e você precisamos perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus. Então, sem perseverança, nós não vamos conseguir fazer a vontade de Deus e não vamos alcançar a promessa. É claro que o autor da carta aos Hebreus está falando aqui de salvação, do contexto da salvação, de perseverar e fazer a vontade de Deus, né, para alcançar a promessa da salvação. Mas é claro que isso também se aplica a essa questão da libertação. Nós precisamos perseverar. Se não houver perseverança em obedecer à palavra de Deus, obedecer à vontade de Deus, nós não vamos alcançar a libertação. Então, esse primeiro aspecto aqui, esse primeiro passo para a libertação atinge a nossa vontade. Nós precisamos subjugar a nossa vontade se nós queremos experimentar a libertação. Vamos para o segundo passo. Segundo passo, renunciar às emoções. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos aprender a renunciar às nossas emoções. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse texto que nós lemos de João 8, 31 e 32, Jesus diz o seguinte, que nós devemos permanecer na palavra dele, e ele diz, são verdadeiramente meus discípulos. Ele está falando aqui que quem persevera em obedecer à sua vontade passa a ser verdadeiramente seu discípulo. Então, o que isso significa? O que significa ser discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus significa seguir Jesus. E o Senhor Jesus diz em Mateus 16, 24 o seguinte, olha só, muito interessante isso. Então Jesus disse aos seus discípulos, Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, ser o meu seguidor, vir após mim, me seguir, ser o meu discípulo, né? Ele precisa negar a si mesmo, veja só, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e aí segui-lo. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos renunciar os nossos desejos e as nossas emoções carnais. Não existe libertação de qualquer área que seja da nossa vida. Como eu disse aqui, comportamentos, atitudes, palavras, ações, atitudes pecaminosas ou até mesmo libertação das trevas, da culpa, seja o que for. Se não houver uma renúncia das emoções e dos desejos pecaminosos, dos desejos das emoções da nossa carne, se não houver esta renúncia, nós nunca vamos conseguir libertação. O indivíduo que satisfaz a sua carne, ou seja, que atende aos seus desejos e segue as emoções da sua carne, nunca vai experimentar a libertação. Meu irmão e minha irmã, se você quer se libertar de alguma coisa que tem prejudicado a sua vida, você precisa abrir mão das suas emoções e dos seus desejos que estão relacionados à sua carnalidade. Nós precisamos fazer isso. Se não houver isso, não há libertação, seja a área que for da sua vida. E o terceiro passo que nós precisamos dar, de acordo com aquilo que Jesus fala em João 8, 31 e 32, é renovar a mente. O Senhor Jesus disse que se nós permanecermos na sua palavra, nós seremos seus discípulos, e ele diz, conhecerão a verdade. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos renovar a nossa mente. É isso que nós devemos fazer para alcançarmos a verdadeira libertação. A verdade
A verdade do Senhor, ela nos permite raciocinar com clareza, pensar com entendimento. É isso que o Senhor espera de nós, essa renovação da nossa mente. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, algo muito interessante que tem relação com isso, meu irmão e minha irmã. Olha só, observe, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está falando de sacrifício aqui, né? E oferecer a nossa vida, o nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O culto racional de vocês. Está falando de uma racionalidade, de um culto a Deus através da razão. E ele continua dizendo no versículo 2 o seguinte, ó. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, não se amoldar aos padrões do mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, meu irmão e minha irmã. Para quê? Aí ele continua dizendo, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando nós experimentarmos essa renovação da nossa mente. E é isso que o Senhor diz aqui, conhecer a verdade. A verdade vai nos permitir renovar a nossa mente. Então veja, meu irmão e minha irmã, o que nós temos aqui? Nós temos aqui 3 passos bem específicos para experimentarmos a verdadeira libertação. Nós precisamos perseverar na obediência, então precisamos seguir, obedecer e perseguir e persistir em obedecer à vontade de Deus. Renunciar às nossas emoções e renovar a nossa mente. Agora, todos esses passos, eles estão interligados. Veja só como eles estão próximos um do outro, e um depende do outro. Para que eu possa perseverar na obediência, ou seja, persistir em obedecer a Deus, eu preciso renunciar às minhas emoções. As emoções, os desejos da carne, eu preciso renunciar a isso. Aí eu vou conseguir, então, obedecer a Deus. Mas para renunciar às emoções, eu preciso o quê? Eu preciso renovar minha mente. Então, tudo depende, um depende do outro. Um passo depende do outro. Então, eu preciso renovar minha mente para que eu possa renunciar às minhas emoções e para que eu possa, então, persistir em obedecer a Deus. Uma coisa está ligada com a outra. Agora, veja só. Nós estamos falando aqui, então, de vontade, emoções e mente. Nós estamos falando da alma. Lembra que eu disse aqui no começo do vídeo? Na nossa alma reside a nossa vontade, as nossas emoções e a nossa mente. A mente é a capacidade de fazer escolhas, a nossa vontade. Então, à medida que eu renovo a minha mente, eu vou ter emoções saudáveis e essas emoções saudáveis vão me ajudar a fazer as escolhas certas, né? Vão me ajudar a fazer as escolhas certas, ou seja, eu vou conseguir submeter a minha vontade à vontade de Deus. Veja como tudo isso se encaixa perfeitamente, meu irmão e minha irmã. Agora, qual é o ponto de partida para tudo isso? Se você tem esse desejo, você quer experimentar essa libertação na sua vida, esse é o seu desejo, você está pensando, eu vou fazer isso, né? Talvez você esteja pensando isso agora. Realmente eu vou procurar fazer isso, eu vou procurar submeter, persistir, né? Me submeter à vontade de Deus e persistir em obedecer à vontade do Senhor. Eu vou renunciar às minhas emoções, os desejos da minha carne e eu vou renovar minha mente. Eu vou renovar minha mente através da palavra de Deus. E nós fazemos isso renovando a mente através da palavra de Deus, né? Lendo a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra. Então eu vou renovar a minha mente. Então eu vou fazer tudo isso que Deus espera de mim. Mas qual é o ponto de partida de tudo isso? O ponto de partida de tudo isso é crer em Jesus. Porque no começo desse texto que eu li aqui, João 8, 31 e 32, né? Essa palavra de Jesus, ele começa dizendo que ela foi dirigida aos judeus que haviam crido nele. Então, aquelas pessoas que haviam crido nele, ele lançou esse desafio para a verdadeira libertação. Antes de mais nada, meu irmão e minha irmã, nós precisamos crer em Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. A salvação, ela atua no nosso espírito. Lembra que eu disse aqui que o homem tem 3 partes, né? O ser humano tem 3 partes, que é o corpo,
a alma e o espírito? Pois é no espírito que atua a nossa salvação. Quando eu creio em Jesus e eu recebo Jesus na minha vida como meu Senhor e meu Salvador, essa salvação atua no meu espírito. E a partir disso, então, eu posso experimentar a libertação na minha alma. Ou seja, eu posso começar a pensar da forma correta, posso começar a sentir emoções saudáveis e fazer escolhas de acordo com a vontade de Deus. Então as coisas estão interligadas e nós somos então vivificados no espírito, mas somos libertos na nossa alma, meu irmão e minha irmã. Então eu convido você a buscar de Deus essa libertação na sua vida. Se você tem algum tipo de comportamento que você julga que é inadequado, né? Padrões de comportamento, padrões de pensamentos, pensamentos corrompidos, distorcidos, talvez um hábito que você adquiriu que você quer se libertar, né? Talvez você esteja sendo influenciado até por Satanás e seus demônios. Talvez seja uma coisa simples e banal, como, por exemplo, falar demais, ou ser tímido, se acovardar quando você deveria falar e não fala. Seja qual for a área que você precisa de libertação, ou até mesmo da culpa, talvez você precisa se libertar da culpa, seja o que for, eu convido você a buscar de Deus isso. Em primeiro lugar, receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Creia em Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus e receba Jesus no seu coração, né? Decida que você vai ser um discípulo do Senhor Jesus e aí busque então essa libertação e deixe Jesus transformar a sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus abençoe você com esta palavra. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que precisam ouvir esta palavra. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique bem, fique em paz, meu irmão. Fique com Jesus.